A Odisseia de Christopher Nolan, com Matt Damon, mudou o cinema épico para sempre. Confira agora com a gente se você gosta de filmes de ação, filmes épicos, ainda mais com um ótimo ator. Existe um motivo pelo qual algumas histórias sobrevivem ao tempo. 3.000 anos atrás, muito antes do cinema da eletricidade ou de qualquer tecnologia que conhecemos hoje, um poeta cego chamado Homero cantou uma lenda. Uma história sobre o ego, deuses, monstros, tempo e o amor de um homem por seu lar. Essa história é a Odisseia. E o que você está prestes a ver não é apenas mais um filme de época. É a fusão perfeita entre a narrativa mais antiga do Ocidente e a mente visionária do diretor Christopher Nolan. Imagine colocar na mesma tela o diretor de Interestelar, A Origem e Oppenheimer para contar a história de Odisseu. Odisseu é interpretado por ninguém menos que Matt Damon, um ator muito conhecido mundialmente e está entregando um ótimo papel nesse filmaço aqui, gente, se prepara. E também adiciona outra camada de atuação muito boa, com uma parte dramática forte de Anne Hathaway, como a rainha Penélope, aguardando contra todas as probabilidades no trono de Ítaca. O resultado não é apenas um espetáculo visual, é uma experiência psicológica devastadora sobre o que significa tentar voltar para casa quando o próprio universo parece querer te destruir. Gente, não é à toa que este filmaço está bombando nos cinemas com força total, né? E é uma ótima produção e com certeza vai ser indicado ao Oscar, se não ganhar o Oscar, gente. Há muito tempo eu não assisti um filme assim. Confia aqui no canal Sobretudo que com certeza vocês irão gostar. Então prepare-se, se ajuste aos seus fones de ouvido, na sua televisão, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, onde você puder aí. Nós vamos navegar pelas águas sombrias, misteriosas e perigosas de A Odisseia. Gente, tudo começa no fim de uma guerra que durou 10 longos anos, a mítica Guerra de Troia. De um lado, os troianos, protegidos por muralhas imponentes que nenhum exército jamais conseguiu derrubar. Do outro lado, os gregos, cansados, sangrando e desesperados para voltar para suas famílias. Os deuses assistiam lá do alto do Monte Olimpo. A força bruta dos maiores guerreiros da Grécia havia falhado. O sangue de heróis como Aquiles e Sarpedon já tinha secado na poeira. A guerra parecia infinita, até que um homem, um rei astuto e estratégico chamado Odisseu, teve uma ideia diabólica. Ele não usou espadas, ele usou a mente. Aqui você vai entrar com tudo no filme, então aperta o dedo no gostei se ainda não apertou, tá, gente? E se inscreve no canal, que é muito importante, assim você ajuda o nosso canal. Cada vez que você aperta o dedo no gostei, se inscreve no canal, ajuda o canal e ainda por cima é de graça, tá bom? Esse filme vai para mais pessoas vão ficar sabendo desse filme e vai lá assistir no cinema, porque vale a pena, tá? Vamos lá, ele usou a mente então, em vez de usar, né, as espadas. Odisseu projetou um famoso cavalo de Troia, um artefato gigantesco de madeira deixado na praia como uma suposta oferta de rendição aos deuses. Os troianos, caindo na armadilha, puxaram a estrutura para dentro de sua muralha sagrada. Quando a noite cai, a cidade dormiu na ilusão da vitória. Odisseu e seus homens saíram do ventre de madeira, abriram os portões e reduziram Troia a cinzas. Eles queimaram tudo, gente, como vocês estão vendo aí. Foi uma batalha muito forte, né? Muito interessante. Então vamos lá. E a guerra tinha acabado. Os gregos eram os vencedores, mas foi exatamente no momento de maior vitória de Odisseu que a sua maior maldição começou. Ele começou, né? Ele usou o cavalo de Troia para invadir ali os portões
a cidade, os muros, né? Porque ninguém conseguia derrubar aqueles muros, conseguia invadir. Nem o maior exército, foi o triplo, milhares a mais do que os troianos e não conseguiam ali adentrar naqueles muros. E eles usaram os símbolos dos deuses, as crenças daquele povo para poder entrar ali, e isso talvez também foi uma maldição. Então a vitória veio com um preço caro, né? Veio com uma maldição. E se você já ouviu falar daquela, né, frase, é uma Troia é uma armadilha, entendeu? É simplesmente isso. Embriagado pelo triunfo, Odisseu subiu nas falésias de Troia. Olhando para o oceano tempestuoso, ele gritou para os céus. Ele não agradeceu aos deuses pela vitória. Ele clamou que a glória era apenas sua, que a inteligência humana havia superado a vontade divina. E no oceano, observando cada palavra do rei de Ítaca, que estava Poseidon, o deus dos mares, das tempestades e dos terremotos. Olha só, gente. Quem não sabe quem é Poseidon, né? Todo mundo sabe, né? O deus dos mares mesmo, ele comanda tudo. E ele não ia deixar barato, né? E o cara falou ali, né? Já que eles também profanaram, né? Umas estátuas de deuses ali dentro de Troia. E a punição divina não seria a morte rápida na batalha. A punição de Odisseu seria o tempo. Ele seria condenado a vagar sem rumo pelo oceano sem fim, vendo seus homens caírem um a um, enquanto sua casa, sua esposa e seu filho se esvaziavam como areia entre os dedos. Então, automaticamente, a hora que ele foi egoísta e clamou que a vitória foi somente dele, não foi impulsionada pelos deuses, porque ele usou um símbolo dos deuses para atingir Troia. Como que ele não foi impulsionado, né, com os deuses para atingir Troia? Senão ele não teria nem conseguido entrar nos portões, nos muros, nem com o maior exército, como eles fizeram antes. Então ele só conseguiu a vitória porque os deuses estavam ali no meio daquela população, estavam com a crença que aquilo era uma oferenda. E aí o Poseidon ficou muito bravo com ele, com certeza. E quando pensamos em Christopher Nolan, pensamos em estruturas temporais complexas, efeitos práticos grandiosos e uma sensação palpável de realismo. Como esse diretor aborda um ritmo recheado de criaturas fantásticas. Como ele fez isso? Gente, você vai entender o que é uma história mística mesmo através desse filme. Esse filme tem grandes potenciais a ganhar um Oscar. Esse filme tem muitas horas. É difícil muitas pessoas gostarem de filmes com muitas horas. E todo mundo que assiste a Odisseia está amando. Eu não vejo uma pessoa reclamar, gente. E o Matt Damon também está atuando muito bem. Então aperta o dedo no gostei, viu, gente? E se você está gostando, e se você já assistiu esse filmaço, escreve aqui embaixo o que você achou desse filme. E se você também não gostou, que eu acho difícil, escreve aqui também o comentário qual é a sua crítica, tal, que ele devia melhorar. Esse filme aqui, pelo que eu vi, todo mundo está gostando, todo mundo que eu falo. Então vamos ver, né, ao redor do mundo aqui através da internet, se alguém não vai gostar. E Nolan não trata os monstros de A Odisseia como simples criaturas como computação gráfica. Na visão do diretor, os monstros do oceano são manifestações psicológicas do medo, do trauma da guerra e da ganância dos homens. A água do mar não é apenas um elemento natural, é um abismo temporal. Muito bom. E no papel principal, com Matt Damon, temos um Odisseu desgastado. Ele não é um super-herói invencível. Ele é um veterano de guerra traumatizado, um pai que esqueceu o rosto do próprio filho e um rei que precisa tomar decisões impossíveis para manter sua tripulação viva. Enquanto isso, em Ítaca, a câmera de Nolan nos leva para a angústia de Penélope, interpretada por Anne Hathaway. Enquanto Odisseu luta contra o mar, Penélope trava uma guerra silenciosa dentro do próprio palácio. Dezenas de nobres arrogantes, conhecidos como os pretendentes, invadiram sua casa. Eles consomem suas reservas, matam seus animais e aprisionam diretamente para declarar o Odisseu morto e escolher um novo marido. Gente,
ela tá presa ali praticamente nesse palácio que é dela, o filho dele também, e eles usam, né, a mitologia de que ninguém pode negar ajuda aos outros, né, eles usam ali aquela parte mística de Zeus, né, que não pode se negar ajuda. Eles ficam lá comendo e bebendo de graça até que ela escolha um marido, porque o marido tem que voltar para defender a casa, defender o palácio. Mas eles pensam que após a guerra de Troia, Odisseu morreu e ele nunca mais vai voltar, e alguém precisa tomar aquele pedaço de terra, tomar aquela mulher ali também, né? Tudo isso na mente desses caras aí. E vocês vão ter uma surpresinha muito boa nesse filmaço. Então aperta o dedo no gostei. Penélope usa a mesma astúcia que seu marido. Ela promete que escolherá um pretendente, um noivo, assim que terminar de tecer o sudário do pai de Odisseu. Porém, todas as noites, à luz de velas, ela desfaz um segredo, tudo o que teceu durante o dia. Então ela vai lá, né, costura e descostura todo dia e nunca termina. É uma corrida contra o tempo. Penélope tece e desfaz para ganhar tempo, enquanto Odisseu luta contra a própria imensidão do mundo para voltar. Gente, ele tá no mar da imensidão, ele também tá na imensidão da mente dele, porque ele fica muitos anos fora, cara. E ela consegue enrolar os caras, o filho sofre no meio disso tudo também, é muito bom. Essa história deixa tudo muito realista. Imagine uma história, né, que você vê que é totalmente de ficção, mística e tudo mais, e tem muita ação, e você vê com um realismo muito forte. O realismo é impressionante, e esse diretor foi muito bom. A jornada de volta começa com a frota de Ítaca navegando em direção ao desconhecido. Uma névoa espessa cobre o mar, e a primeira parada da tripulação os leva à ilha dos Ciclopes. Famintos e buscando mantimentos, Odisseu e um grupo de marinheiros entram em uma caverna colossal. O lugar parece abandonado, repleto de queijos gigantes e de ovelhas. Mas a armadilha se fecha rapidamente. Uma pedra monumental de várias toneladas é arrastada para a entrada da caverna, bloqueando a luz do sol. Das sombras surge Polífemo, um gigante grotesco com um único olho flamejante no meio da sua testa. Polífemo é filho direto de Poseidon, ele é um ciclope, e ele não tem qualquer respeito pelas leis da hospitalidade dos deuses. Sem hesitar, o gigante agarra 2 soldados de Odisseu e os devora vivos diante dos olhos aterrorizados do grupo. A força física ali é inútil, nem o exército mais poderoso do mundo conseguirá mover aquela rocha da entrada ou derrubar o monstro no combate direto. Odisseu precisa usar mais uma vez sua mente afiada. Ele oferece ao Ciclope um vinho forte sem diluição que levavam consigo. O gigante bebe o copo a copo. Se maravilha com o sabor da bebida dos homens. Curioso, o Ciclope pergunta o nome do capitão. Odisseu responde com uma frase histórica: "Meu nome é ninguém." O monstro sorri e promete que, como recompensa, deixará ninguém por último antes de devorá-lo. E Polifemo adormece em um sono pesado de álcool. E é aí que o plano entra em ação. Odisseu e seus homens pegam uma enorme tora de madeira, afiam a ponta e a queimam nas fogueiras da caverna até que fique em uma brasa. Com todo o peso de seus corpos, eles cravam a estaca em brasa no único olho do gigante. E o grito do Ciclope faz as montanhas da ilha tremerem. Ele atingiu o olho central do Ciclope, né? Então o Ciclope ficou com muita dor. E o gigante acorda cego, desesperado e tateando a escuridão da caverna. Ele grita pelos outros Ciclopes da ilha e grita por Poseidon. E grita Poseidon, Poseidon. E nessa hora, com certeza, ali Odisseu sentiu que o bicho ia pegar pro lado dele, não é verdade? E se você tá gostando, ainda não apertou o dedo no gostei, já aperta que vale muito a pena esse filmaço. É um filmaço mesmo. E como pela toda manhã,
O Ciclope remove a pedra para deixar suas ovelhas saírem, colocando as mãos na saída para pegar qualquer homem que tente fugir. Odisseu amarra seus soldados debaixo do ventre das ovelhas peludas. O monstro passa as mãos pelas costas dos animais, mas não percebe que os homens escondidos por baixo estão escapando. Então eles foram espertos e passaram embaixo das ovelhas. Porém, a arrogância de Odisseu fala mais alto novamente. Ao fugir, já estavam fora da caverna. E eu ter ido embora sem machucar mais o Ciclope, Odisseu vai lá de novo e taca uma flecha no olho do Ciclope. O Ciclope ainda fica mais nervoso, vai atrás dele, eles vão para a água e o Ciclope cai na água e grita, né? Ergue as mãos para o céu e aclama por seu pai Poseidon, que ouve o chamado de seu filho ferido. E a partir daquele segundo, o mar deixa de ser um caminho e se torna um carrasco para eles. Odisseu, que pensou que nada iria acontecer, fica vendo. A viagem se transforma em um pesadelo sem fim. As tempestades enviadas por Poseidon, altas tempestades, destroem navios após navio da frota de Odisseu. Restando apenas uma embarcação, os sobreviventes chegam à ilha de Eia, um lugar aparente paradisíaco coberto por florestas densas e um silêncio perturbador. Lá vive Circe, uma deusa e feiticeira de beleza estonteante e poderes assustadores. E no meio disso tudo, Odisseu briga ali com seus marinheiros, brigam com a sua tripulação. A sua tripulação está com medo de andar perto dele, porque ele desafiou, né, os deuses dos mares e toda hora fica fazendo alguma coisa ali, atacando os filhos, né, dos deuses. Daí eles não querem ir com Odisseu explorar essas florestas novas ali dessa ilha, né. Daí Odisseu vai para um lado e eles vão para outro lado. Daí a Circe atrai os marinheiros de Odisseu para a cabana dela com um banquete divino e uma voz celestial. Mas a comida está envenenada com poções mágicas, conforme os homens comem descontroladamente, revelando a sua natureza gananciosa e animalesca. Circe os toca com sua mão e os transforma literalmente em porcos, prendendo-os em seus chiqueiros. E depois Odisseu volta lá e não percebe que aqueles porquinhos ali no chiqueiro nada mais é que a tripulação dele. E isso na história real, tá, gente? E lá também pode acontecer ou não, nesse filme vocês irão ver que também é tudo muito realista. E na história verdadeira, Odisseu é alertado pelo deus Hermes, o Mercúrio, e que recebe também dele uma erva mágica para resistir aos feitiços da feiticeira. Mas no filme ali vocês vão ver que está diferente da história verdadeira, tem um pouco de coisas diferentes, desde o começo mesmo eles conseguem transformar ali com uma visão diferente o filme, mas fica muito bom, tá, gente? Muita coisa está diferente do conto, né, de Odisseu, da Odisseia, e ficou perfeito também, tá? E ao confrontar Circe, né, que ele vai lá e, independente do que vai acontecer, ele vai ter que confrontar essa bruxa de qualquer jeito. Ou com a ajuda do Hermes, né, do deus Hermes, do deus Mercúrio, ou sem a ajuda do deus no filme, tá? Ele não cede aos truques da bruxa. Impressionada e temendo a astúcia do rei de Ítaca, Circe desfaz o feitiço de seus homens e oferece refúgio. Alguma coisa ele fez ali que vocês irão ver no filme, que fez ela recuar ali e transformar os homens que estavam transformados em porcos em homens novamente. E é muito interessante, tudo isso muito realista. Imagine os efeitos especiais que tiveram ali. E na direção de Nolan, este capítulo se torna uma reflexão profunda sobre o tempo e a ilusão do conforto. Odisseu e seus homens passam o que acreditavam e acreditam ser alguns dias descansando na ilha de Circe. No entanto, quando a ilusão se desfaz, eles percebem que um ano inteiro se passou no mundo real. O tempo está correndo e Ítaca está se esvaindo. Gente,
E na história verdadeira é desse jeito. Será que lá vai ser desse jeito? Vamos ver aí que o filme vai mudar, vai acrescentar mais coisas para vocês ficarem ainda mais curiosos. E se você tá gostando, ainda não apertou o dedo no gostei, aperta aí que é muito importante pro nosso canal e assim você ajuda a gente a divulgar esse filme e mais pessoas ir lá e assistir, tá? E para voltar para casa, Circe avisa que Odisseu deve fazer o impensável, o impossível, navegar até as portas do submundo para consultar a alma do profeta cego Tiresias. Ele precisa encarar os fantasmas do seu passado, encontrar os companheiros que morreram em guerra e aceitar o peso de suas escolhas. Essa cena é muito boa, gente, com os efeitos especiais brilhantes, cara, muito bom mesmo. E após a sua jornada sombria pelas profundezas dos mortos, a tripulação retorna ao mar aberto, onde o próximo perigo os aguarda. A passagem pelo território das sereias. Gente, todo mundo sabe da história dos contos das sereias, né? Veio daqui, cara, da mitologia de A Odisseia. As sereias de A Odisseia não são meras figuras bonitas, com caudas de peixe. São monstros alados com vozes que hipnotizam qualquer homem que as ouça. A canção das sereias promete o conhecimento absoluto e a paz e o fim do sofrimento. Nenhum marinheiro consegue resistir ao ouvir o conto. Eles atiram seus corpos nas rochas e se afogam. Aqui vai ser um pouco diferente na história desse jeito, mas aqui no filme vai ser um pouco diferente, com os efeitos diferentes. Vocês vão entender que tem muito realismo, então eles tentam fazer tudo muito realista e foca mais na história do Odisseu. Sabendo disso, Odisseu ordena que todos os seus homens tampem os ouvidos com cera de abelha derretida. Mas Odisseu, movido por sua sede incansável de conhecimento, quer ouvir a canção. Ele ordena que sua tripulação amarre ele firmemente ao mastro principal do navio e deixe ele ouvir os contos das sereias. Só ele, hein, gente? Olha só, hein? Ele deve ser um cara muito corajoso mesmo, hein? Instruções claras são dadas, não importa o quanto ele grite, chore ou implore. Ninguém deve desamarrá-lo. Olha só, ele quer ficar ali no sofrimento ou num prazer total, não é verdade? Quando o navio se aproxima das rochas e as vozes melancólicas e sublimes das sereias ecoam no ar, Odisseu perde a razão. Ele vê sua visão de sua vida, de sua esposa, no futuro e do passado. Ele se debate com tanta violência que a madeira do mastro estala. Ele grita e agoniza para que seus homens o libertem, mas os marinheiros, os ouvidos selados pela cera, apenas remam com mais força. Olham para a frente e ignoram os delírios de seu capitão. Eles passam intactos pelo maior perigo da viagem. Gente, eles vão ver Odisseu gritando, nossa, se esperneando, vão ver tudo isso muito na cara deles ali, né? A tripulação vai sentir o que é sofrer olhando pro Odisseu, pro cara que manda ali no navio, o cara mais forte deles, né? Muito impressionante esta cena. Matt Damon consegue trazer um realismo muito forte, entregando ali um Odisseu desesperado, né? Gritando, muito legal. E ao todo também, né, o Matt Damon conseguiu transformar o shape dele, o corpo dele é muito bom. O que ele fez ali nessa idade dele, com certeza é uma inspiração para muita gente. Ele colocou um shape, né, um corpo de gladiador mesmo. Ele foi amaldiçoado e cada provocação tem um preço em sangue. E ao passar por Isila, um monstro de 6 cabeças que habita uma caverna nas rochas, Caríbides, um turbilhão marinho gigante que engole navios inteiros. Então depois desse monstro das pedras tem um redemoinho que eles terão que passar, que é esse monstro, né? E Odisseu é forçado a tomar uma decisão fria, sacrificar 6 de seus melhores homens para salvar o restante da tripulação da fúria do
turbilhão. Turbilhão é aquele furacão, aquele redemoinho no meio do mar, né? Que puxa todo mundo e ele vai ter que sacrificar eles, né? De alguma forma ou de outra. A dor do líder que precisa escolher quem vive e quem morre consome a alma de Odisseu. Na verdade, aqui na história é desse jeito, mas no filme vai ser um pouco diferente, vocês vão entender lá assistindo, tá? Ele já não é o mesmo homem que saiu triunfante de Troia. Ele é uma sombra de si mesmo. E depois de naufragar na ilha de Ninfa Calypso, onde passa anos retido em uma prisão de solidão e desejo, os deuses finalmente decidem que o castigo de Odisseu foi suficiente. Atena, a deusa da sabedoria, que sempre o protegeu, interveio no Olimpo por Poseidon para ele recuar. Odisseu ganha uma última chance de voltar. Após 20 anos de ausência, 10 anos de guerra e 10 anos perdidos no mar, o rei de Ítaca finalmente pisa na areia de sua terra natal. Mas ele não encontra celebrações, encontra seu reino à beira da ruína. E como o filme, introduz ele nesse reino novamente, depois de muitos anos, vocês vão ver que é impressionante. E de novo, Matt Damon entrega uma ótima atuação impressionante aqui também, tá, gente? Então aperta o dedo no gostei. E os pretendentes tomam conta do palácio, planejando assassinar o seu filho, Telemaco, para garantir a posse do trono. Penélope está no seu limite humano. Ela não consegue mais adiar a escolha de um novo marido. E Atena transforma a aparência de Odisseu, disfarçando-o de um velho mendigo coberto de trapos enrugados. Ele caminha pelo próprio palácio sem ser reconhecido por ninguém, exceto por seu velho cão de caça, que reconhece pelo cheiro, abana o rabo a última vez e morre em paz. Vocês vão ver essa cena aí e vão se comover muito, tem muitas emoções. Esse filme tem de tudo, tem ação, tem suspense, tem emoção, tem romance, tem drama, tem tudo nesse filmaço. E Penélope, sem saber que o mendigo presente é o seu marido, anuncia o desafio final aos pretendentes para decidir com quem se casará. Ela traz o lendário arco de Odisseu, uma arma tão pesada e rígida que apenas o antigo rei conseguia armar. A regra é simples: quem conseguir curvar o arco, passar a corda e tirar uma flecha por dentro dos buracos de 12 cabeças de machado alinhados, terá sua mão em casamento e o trono de Ítaca. Então todo mundo queria ali o trono de Ítaca, tinha muita gente invadida na casa deles ali no palácio, esperaram por esse desafio e fizeram, ninguém conseguia direito, hein, gente? Muito legal essa parte é muito emocionante também. Um a um, os pretensiosos e arrogantes nobres tentam dobrar a madeira do arco. Eles suam, usam óleos para amaciar o material, mas nenhum deles tem a força necessária. O arco nem sequer se move. Eles riem de vergonha e começam a desistir. E quando o velho mendigo, sentado em um canto escuro do salão, se levanta, os nobres zombam, gargalham da audácia do velho calejado, mas Penélope autoriza que ele tente. Odisseu pega a arma de sua vida. Ele examina a madeira, sentindo o peso do objeto que não tocava há décadas. O salão fica em silêncio absoluto e Christopher Nolan constrói essa cena sem música, apenas com o som da respiração dos homens e o estalar da madeira. Muito impressionante. Com uma facilidade assustadora, Odisseu dobra o arco gigante, encaixa a corda e puxa, e ajusta a flecha e mira e solta. A flecha corta o ar do palácio e passa limpa exatamente pelo centro dos 12 machados.
cravando-se com a violência no portão principal, ali aonde eles queriam que ficasse mesmo. É muito legal e o Odisseu mostra que é o cara. E Matt Damon arrasa novamente nessa cena junto com aquele ator que fez o Homem-Aranha também. Vocês irão ver outros atores muito bons também do Crepúsculo. É muito bom esse filme, só tem atores bons, um ótimo roteiro. Então, se você ainda não assistiu, ainda não apertou o dedo no gostei do nosso filme, aperta que é muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Antes que qualquer nobre consiga reagir após essa flechada, a ilusão de Atenas se desfaz. Os trapos caem diante dos pretendentes. Aterrorizados, não está mais um mendigo ali. Está Odisseu, o rei de Ítaca. O homem que destruiu Troia. O homem que venceu monstros e desafiou os próprios deuses. Odisseu tranca as portas do salão principal. Ninguém entra e ninguém sai. O que se segue é o acerto de contas de 20 anos de dor, espera e traição. Esses caras aqui vão sofrer na mão dele, hein, gente? E ele também luta contra muitos homens. E eu esperava mais também um pouco do filho dele, mas vai acabar ajudando ele também, mas eu esperava mais. Aqui ele mostra muita ação ali, o Matt Damon arrasa nessa cena muito boa. A Odisseia não é apenas uma história sobre batalhas, flechas e criaturas marinhas. É uma narrativa sobre a resistência da mente humana diante do sofrimento insuportável. É sobre o tempo que perdemos, as marcas que carregamos e o valor inestimável de encontrar o nosso lugar no mundo. Na visão magistral de Christopher Nolan, com atuações inesquecíveis de Matt Damon e Anne Hathaway, o mito antigo ganha a grandiosidade que sempre mereceu no cinema moderno. É a prova definitiva de que, não importa quantos milênios passam, os dilemas da humanidade continuam exatamente os mesmos. Nós continuamos lutando contra o tempo. Continuamos enfrentando nossos próprios monstros internos. E continuaremos para sempre buscando o nosso caminho de volta para casa. E se você gostou desse resumo épico, deixe o seu like, curta aqui e se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder as próximas análises maravilhosas lançadas pelo cinema, pela Netflix, pela Prime Video, por todos os streamings, tá? E comente aqui embaixo qual a parte da jornada de Odisseu que você mais quer ver nas telas do cinema. E também, se você quer saber mais indicações, vá na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição do vídeo, lá você vai encontrar muitas outras indicações, tá bom, gente? E se gostar de alguma, não esqueça de apertar o dedo no gostei e também deixar um comentário e hypar o vídeo, tá? E compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para as pessoas que você sabe que vai gostar de filmaços como esse, tá, gente? Esse filme aqui hoje deu o que falar, né? A gente falou até a mais que outros vídeos nossos, porque esse filme aqui merece, né, gente? Merece mesmo. Odisseu é o filme indicado pelo canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.